Fala galera, sou eu de volta e com vocês, Adilson do canal do Prof. E aí, você que gosta de Oi BR3, Oi BR4, você que está comprado em Oi BR3, Oi BR4, ok? Esse vídeo foi feito para você. E aí, Oi pode chegar a R$ 4? Achou interessante? Pois é, se você achou esse conteúdo interessante, não vá embora. Fique aqui que o show vai começar. Vem comigo, galera, vem comigo. Tamo junto. É isso aí, galera. Tô de volta. E com vocês, Adilson do canal do Prof. Para você que está chegando agora aqui no canal, para você que não conhece aqui o canal, esse é o canal do Prof, um canal voltado para a renda variável, voltado para o mercado de ações, voltado para as criptomoedas. Mas eu sou uma pessoa que falo muito sobre Oi BR3, Oi BR4, porque eu sou um apaixonado por Oi BR3, Oi BR4. O pessoal que já é assinante do canal, que já está inscrito no canal, já conhece o canal, já sabe que aqui é o lugar de Oi. Oi, é isso aí. Portanto, se você curte Oi, se você gosta de Oi, já vai embaixo, assine o canal, se inscreva no canal, dê o seu likezinho no vídeo aí, que esse like é muito importante para mim, porque faz o algoritmo no YouTube reconhecer que esse vídeo é um vídeo relevante, né? E vai trazer mais pessoas interessadas pelo assunto de Oi BR3, Oi BR4. Portanto, não se esqueça, dê o seu like agora, já dê o joinha e faça a sua inscrição no canal caso você não seja inscrito. Vamos lá, galera, sem mais delongas. Oi pode dar certo e vale a pena correr o risco de gestor. Olha só que notícia legal, ó. Para Luiz Aranha, da Moat Capital, a mudança dos incentivos do conselho da empresa está colocando a empresa no caminho da geração de valor. Geração de valor. Olha só que interessante. Aliás, quero aproveitar para dizer a vocês, tá, que os vídeos que eu faço não são vídeos que recomendo a você comprar ou não comprar ativo A, B ou C. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Você compra o que você quiser, tá? Porque os meus vídeos são baseados nos meus estudos, eles expressam a minha opinião pessoal sobre o assunto. E eu sempre deixo ao final, na descrição do vídeo, todos os links que eu estou aqui lendo com vocês, parte deles, para que vocês possam depois, com calma, fazer a sua leitura, né, a sua análise pessoal sobre essas notícias. Portanto, eu não estou recomendando a você comprar ou descomprar absolutamente nada. Oi BR3 pode dar certo. Vamos lá então, galera. Vou ler aqui alguns textos com vocês, tá? Que eu julgo aqui interessante. Apesar de ter um histórico complicado e estar em recuperação judicial desde 2016, portanto há 5 anos, a Oi BR3 pode dar certo e vale o risco. A opinião de Luiz Aranha, da Moat Capital, que esteve no Coffee Talks desta sexta-feira. Tá? Acompanhamos o caso da Oi há 15 anos, desde a fusão com a Brasil Telecom. Aliás, galera, esse histórico aqui da Oi, desde o seu surgimento, desde quando o FHC, tá? Fernando Henrique Cardoso fatiou a antiga Telebrás e daí surgiu a Oi, e conta-se num vídeo que eu fiz com o maior amor, com o maior carinho, com a maior dedicação. A descrição está aí em cima com vocês. O vídeo chama-se Oi, um pouco de história, tá? Nesse vídeo eu conto toda a história da Oi, tá? Então acompanhamos o caso da Oi há 15 anos e desde a fusão com a Brasil Telecom. A companhia tinha um desalinhamento grande de incentivos internos e diversos problemas. Para resumir toda a história, era mais fácil encontrar a Oi nas páginas policiais do que nas páginas corporativas, comentou Aranha sobre o histórico da empresa. Isso era uma grande verdade, né? Havia muitas reclamações da Oi, havia muito problema com a Oi, tá? Tudo isso antes do início da recuperação judicial. Ok, galera? Com o andamento do processo da recuperação judicial, o que mais chamou a atenção do gestor foi a capitalização em que os detentores de dívidas da empresa aceitaram trocar por equities e a nomeação independente de todo o conselho, com a presença de Rodrigo Abreu, atual CEO da empresa. Isso é verdade, tá? Eu explico essa parada aqui da detenção de dívida, né? Que o pessoal tinha, que trocou pelos equities, ok? Tá nesse vídeo aí,
que eu deixei o link aí com vocês. Depois vocês com calma assistam, vale a pena. Se você gosta de Oi BR3, se você tem Oi BR3, Oi BR4, se você acredita nessa empresa, vale a pena você se informar, vale a pena você ficar sabendo de onde surgiu essa empresa e como se rolou todo o processo, tá? De recuperação, como tá rolando, o que aconteceu, enfim, tudo. Tá tudo aí nesse vídeo, tá? É um vídeo bastante curto, é um vídeo pela quantidade de conteúdo. Eu, graças a Deus, consegui até fazer um vídeo bastante compacto. Eu acho que ele tem no máximo 15 ou 17 minutos, é bem pequeno, ok? Dá para ver numa boa. Nós sempre acompanhamos o trabalho de Rodrigo Abreu, CEO da Oi, e começamos a observar como estava sendo encaminhada a reestruturação da empresa. E quando vimos que os incentivos do conselho estavam mudando e que a companhia tinha um valor que o mercado precificava mais baixo do que realmente vale. Vou repetir, que o mercado precificava mais baixo do que realmente vale. Passamos a olhar mais de perto, explicou Luiz. Realmente o Rodrigo Abreu é um cara, é um empresário muito competente, muito bom. Tem um vídeo aí no canal que fala sobre ele, tá? Vou deixar o link aí em cima com vocês também, ok? Vocês depois deem uma olhada com calma, vale a pena assistir, ok? Hoje a Oi para Aranha deixou de ser telecomunicação e agora irá fornecer algo que é uma necessidade: fibra ótica para a internet de banda larga. Quer dizer, gente, a gente não pode viver sem fibra ótica. Estamos no século XXI, no ano de 2021, e o Brasil só vai retomar o seu crescimento se ele tiver com as suas telecomunicações muito bem estruturadas. Sem telecomunicações, a gente não anda, a gente não vai para frente, ok? Eu vou deixar aqui para vocês lerem depois com calma, ok? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Vocês depois dêem uma olhada com mais calma. Tá legal, galera? Oi assina acordo de exclusividade para a venda de ativos de fibra ótica. Atenção, aqui é a Petrobras e B3, né? Que a matéria aqui ela é composta, né? Não fala só sobre Oi. Então vamos falar aqui sobre Oi. Vamos ler o que interessa aqui sobre a Oi. Oi BR3, Oi BR4. Lembrando a vocês que eu vou deixar aí na descrição do vídeo esses links para que vocês possam depois, com calma, ler e estudá-los. A Oi informou na quinta-feira que assinou um acordo de exclusividade com a Globonet, BTG Pactual e outros fundos do banco envolvendo a venda de ativos de fibra ótica da operadora de telecomunicações Infraco. O acordo visa garantir, só para constar aqui com vocês, né? Essa matéria também de sexta-feira agora, dia 5, tá ok? Fica aí bem pendurado. O acordo visa garantir a segurança e celeridade às tratativas em curso entre as partes e permitir que, caso sejam satisfatoriamente finalizadas as negociações de condições e documentos entre as partes, a Oi tenha condições de garantir aos proponentes o direito de cobrir outras propostas recebidas da Infraco, afirmou a companhia em fato relevante. O acordo vale até 6 de março, mas pode ser renovado automaticamente por mais 30 dias, salvo se houver manifestação em contrário por qualquer das partes. Então foi assinado esse acordo de exclusividade para a venda de ativos da Oi Fibra Ótica. Oi BR3 vai para R$4, afirma Felipe Miranda, depois da empresa fechar acordo de exclusividade com o BTG Pactual. Lemos ainda agora atrás aí. Para negociar a fibra ótica. Também notícia do dia 5 de sexta-feira, 5 de fevereiro. Ok? Na cotação atual, caso a venda da unidade de fibra ótica Infraco para o BTG se confirme e o ativo alcance o valor estimado pelo CEO da Empíricos, seria o equivalente a uma multiplicação de 100% do valor investido. Mas será que isso realmente vai acontecer? Tá aqui a pergunta. Eu vou ler um pedacinho com vocês, pessoal, senão não tem graça. Quero que vocês leiam a matéria toda, ok? E eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, a Oi BR3 comunicou via fato relevante
que aceitou assinar um contrato de exclusividade com o Fundo de Investimentos e Participações, tá? Economia Real, gerido pelo BTG Pactual, para discutir a venda da sua unidade de fibra, a Infraco, que conterá a operação de infraestrutura da Oi e suas controladoras em recuperação judicial, ok? Se você acompanha de perto a trajetória da polêmica companhia de telecomunicações, sabe que esse é um passo importantíssimo no processo de recuperação judicial que foi iniciado em 2016 pela empresa e, consequentemente, para quem investiu ou deseja investir nessa ação ou, consequentemente, para quem investiu ou deseja investir nesta ação. Ó, vou partir aqui para baixo. Tá? Vou ler só esses parágrafos com vocês rapidinho aqui, ok? O resultado desta empreitada bem-sucedida refletiu-se diretamente no preço das ações da companhia, que saíram dos centavos para hoje, dia 5 de fevereiro, valerem alguns bons R$ 2,13. Quem apostou nessa ação estava desacreditada, lá atrás se deu bem, mas não fique triste se você ficou de fora. A boa notícia para você que não aproveitou esse movimento é que alguns especialistas afirmam que este valor está bem abaixo do que a empresa realmente deve atingir em um futuro próximo. Esse é o caso de Felipe Miranda, fundador da Empíricos e analista responsável pela carteira, tá? Oportunidade de uma vida, ok? É o nome da carteira, tá? Carteira que o cara inventou. Ele indicou a compra da Oi quando ela ainda era negociada no valor de R$ 1,19. Para ele, a ação da empresa vai atingir R$ 4,00 nos próximos meses. Nas cotações atuais, isso significaria uma multiplicação de praticamente 100% do dinheiro investido, ok? Não preciso falar mais nada, preciso? É isso aí, vamos partir para... Com a Infraco da Oi, BTG Pactual quer se tornar um operador de longo prazo no mercado de telecomunicações. Ao se confirmar a posição do BTG Pactual como stakehouse na compra da Infraco, unidade de fibras da Oi, e a provável conclusão do negócio, o mercado brasileiro tende a ganhar um operador de longo prazo e não apenas um investidor que entra no negócio para sair uma primeira oportunidade. Isso é muito importante. Eles vão entrar para continuar no jogo, para fazer a empresa crescer. E não apenas entrar, pegar o seu lucro, né? E na primeira chance, meter o pé. Não. Continuar no mercado e continuar fazendo a empresa crescer. Isso é que é legal. Tá? Eu acredito muito nessa empresa, acredito muito na Oi. Pelo menos é essa uma sinalização que tem sido dada pelo grupo aos reguladores e às demais operadoras, segundo fontes ouvidas por Teletime, envolvidas diretamente na operação da compra da Infraco. Promessa de um investimento de décadas, focado no desenvolvimento de uma operadora B2C, ou seja, uma rede neutra que vai ter na Claro TIM e Vivo, além dos players regionais e locais, seus principais clientes. Não há plano de competição direta pelo consumidor final. Esta é a razão pela qual o BTG Pactual, inclusive, é bastante reticente em relação ao leilão da 5G, ainda que não seja descartada esta hipótese. Ok, galera? Então é isso aí. Oi BR3, Oi BR4, com grandes perspectivas de lucro, com grandes perspectivas de crescimento. Portanto, vamos nos informar, vamos ficar atentos, vamos ler as notícias, vamos se ligar nas coisas, ok? Não vamos ficar desesperados aí, né? Mercado financeiro é isso mesmo, uma hora sobe, uma hora cai, tá? E aqui no Brasil a gente está passando por um reboliço político do escambau, entendeu? A parte política aqui está muito complicada, né? E agora, alinhando essa coisa aí da Covid, né? Acredito que as coisas vão andar melhor, né? Vindo a vacinação. Hoje eu li uma matéria, hoje domingo, dia 7, tá? São 19 horas e 5 minutos, ainda há pouco, a coisa de uma hora atrás, eu estava lendo uma matéria de que Israel, olha só, Israel havia desenvolvido um medicamento, né? Um medicamento com 95% de eficácia no combate ao Covid-19, tá? Dos doentes em estado gravíssimo
após tomar o medicamento, com 5 dias de medicação, ficaram saradas, ficaram boas. Isso é uma excelente notícia. Já pensou? Se sai sem medicamento? Pô, caramba, aí acabou o Covid, acabou tudo, aí volta tudo a bombar. Galera, vou ficar por aqui. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Se você achou esse conteúdo relevante, não esqueça de dar o seu joinha, o seu like. Eu preciso muito desse like. Se eu conseguir bastante like, 100, 200, 300 likes até o final dessa noite, isso vai ser muito legal para o canal, isso vai ser muito legal para mim, vai me dar um gás, um estímulo muito grande para eu continuar o meu trabalho. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição agora no canal, seja mais um inscrito no canal do Prof, o seu canal de renda variável, o seu canal sobre criptomoedas. Tamo junto, galera. Vamos lá. Tchau. Boa noite. Bom final de domingo. Valeu!